Bom dia, meus queridos. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através desse versículo, a gente entende que, apesar de todas essas coisas desse mundo aqui serem temporais, a nossa vida não é. A nossa vida começa aqui, está enraizada aqui, porque nós somos de carne e sangue, né? Mas o nosso espírito é eterno, a nossa alma é eterna. Então, irmãos, quando nós temos contato com essa verdade, com o Evangelho, nós descobrimos que essa natureza aqui, ela já está condenada, ela vai perecer. Porém, uma nova natureza está sendo edificada, né, na eternidade para nós. Por quê? Porque lá as coisas vão ser perfeitas. Lá nós não vamos carregar essas mazelas que nós trazemos na nossa alma. Lá nós não vamos ter preocupações, doenças, tristezas, choro, motivo para, né, para infelicidade, nós não vamos ter. E como que nós identificamos que nós já fomos alcançados pela graça de Deus? Quando nós aprendemos, né, a própria essência, pôr em prática a própria essência de Deus, que é o amor. Esse amor que motivou ele a enviar o Filho, né? Ele transcende na nossa direção. E uma vez cheios de amor, você só tem uma coisa a fazer: praticar, né? Por isso Jesus disse: olha, aquele que fizer a um desses meus pequeninos, eles estão fazendo a mim. E o que negligenciar um desses pequeninos, eles estão negligenciando a mim. Entendeu? Deus escolheu ser amado no teu próximo. Deus escolheu ser amado no teu próximo. Aquelas pessoas que você tem oportunidade de servir, de amar, de instruir, de caminhar junto, de socorrer, de consolar, né? São essas pessoas, nesse ato de amar, você está demonstrando a quem você pertence. Você está demonstrando que você nasceu de novo. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, e em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que significa isso? Você já percebeu que quando você joga um objeto, um pedaço de pau, um pedaço de plástico, na água, no curso, né, de um rio, ele não tem domínio sobre as próprias atitudes? Ele não tem escolha, ele simplesmente ele vai no curso do mundo, ele é arrastado pela correnteza, ele vai na direção, né, do leito do rio. Ele simplesmente vai embora, ele não tem discernimento nenhum, ele não tem domínio sobre as próprias atitudes. Assim éramos nós quando a gente estava morto, né, em delitos e pecados. De acordo com o curso desse mundo, o mundo vai para uma direção. Você percebeu que o que era antes escândalo, hoje em dia é pregado assim às claras e estimulado? E você percebeu? Você percebeu que uma pessoa toma uma atitude e logo tem centenas de outras pessoas imitando ela? Você percebeu que o mundo vai de mal a pior, o amor vai se esfriando,
as pessoas estão cada vez mais perversas. Você percebeu? Você percebeu que não adianta a pessoa ter uma religião e professar uma fé? Porque nas práticas do dia a dia dela, ela simplesmente não nasceu de novo, ela demonstra que nunca aprendeu a amar. Você já percebeu isso? O curso desse mundo, inevitavelmente, ele vai para o abismo. Ele está indo na direção do abismo. Essas pessoas que nasceram de novo e foram alcançadas pelo amor de Deus, que entenderam, né, que se enxergaram e entenderam que essa natureza corrompida, ela precisa morrer, essas pessoas passaram a ter, né, a essência de Deus circulando nelas, né? E a partir desse momento elas começaram a praticar as palavras de Cristo, que são espírito e vida. E por isso, né, elas se tornam diferentes das outras. Se o mundo vai pela correnteza que leva ao abismo, essas outras pessoas, por olharem a Cristo, vão em outra direção. É por essa razão que aquele que decide, né, viver piedosamente, ele é perseguido, ele é massacrado, ele está mais sozinho do que, né, muitas vezes ele não encontra, né, quem caminhe junto com ele, quem, né, apoie, quem dê força, não encontra, porque as outras pessoas estão cegadas pela própria condição delas, né? Mas aqueles que foram resgatados da morte para a vida, esses enxergam e nadam contra a correnteza. A vida é muito mais difícil, né? A gente conquista esse patamar na vida com muito esforço. Não que dependa de nós, porque a graça de Deus ela faz todo o trabalho. Mas simplesmente negar nós mesmos é um sacrifício imenso, porque a nossa natureza puxa para o chão. A Bíblia diz aqui, em Romanos 6:6, sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós vimos aqui que apesar, né, da nossa natureza ser mortificada para que a gente não sirva mais ao pecado, o novo nascimento ele é um processo. Não é de uma hora para outra que a gente consegue, hoje eu sou assim, amanhã eu sou completamente diferente. Não. O novo nascimento ele não tem nada a ver com levantar a mão e ir lá na frente, num determinado culto. Não tem nada a ver com escrever o nome no rol de membro ou com o dia do batismo. Não. O novo nascimento acontece aqui dentro, né? Quando você se enxerga incapaz de salvar você mesmo, né? E quando você se vê dependente da misericórdia de Deus, né? Misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. Quando você se sente, né, nessa condição de miserável, você se torna completamente dependente, né, da graça de Deus. E assim a tua natureza vai sendo revestida de uma nova natureza, né? Conforme você vai mortificando, né, a velha natureza, a velha criatura, a nova vai sendo formada e vai sendo pronta para te esperar na eternidade, né? E é maravilhoso saber disso. Se encha de esperança nesse dia, né? Porque o